O velho do bucho quebrado tá num nervo lascado. Salve, salve galera, cês tão bom? Aqui tá tudo bem? Vamos pras notícias e olha só. Saiba como será o processo de julgamento de Bolsonaro e o núcleo responsável pela tentativa de golpe de Estado. Amanhã promete, sem anistia. Comenta aí, galera, deixa aí nos comentários sem anistia pro vídeo engajar legal e vamos pro vídeo. A sessão vai ser aberta pelo presidente da primeira turma, como vocês veem aí, o ministro Cristiano Zanin. Depois, quem se pronuncia é o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Nesse primeiro momento, gente, Moraes lê o relatório que detalha as investigações sobre a tentativa de golpe, detalha depoimentos, trocas de mensagens e outras fontes de prova dessa investigação. Quem fala na sequência é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, numa etapa chamada de sustentação oral. E aí, a PGR vai ter 30 minutos para apresentar todas as considerações da denúncia que já fez, ou seja, os argumentos que já foram colocados na denúncia enviada ao Supremo. Explicada e apresentada a denúncia, é hora de os acusados se defenderem. Os advogados de Bolsonaro e de cada um dos outros 7 denunciados, que são do núcleo crucial da tentativa de golpe, cada advogado tem 15 minutos, em ordem que vai ser definida pelo presidente da turma, Cristiano Zanin, e aí as defesas têm esse tempo para contra-argumentar as acusações. Só então, depois de ouvidas todas as partes, é que começa a votação de fato. Primeira rodada, focada justamente nas ponderações levantadas pelas defesas. São as chamadas questões preliminares. Elas questionam, por exemplo, a competência dos ministros. Primeiro a votar aqui é Alexandre de Moraes. Depois, ministros seguem a votação dos argumentos da defesa nessa ordem. Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma. Por fim, aí sim vai ser aberta a votação que pode tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros integrantes do chamado núcleo crucial. Esse grupo inclui aliados do entorno mais próximo de Bolsonaro durante essa tentativa de golpe e aqui a ordem de votação. É a mesma que a gente já estava acompanhando, mas vamos lá. Iniciada a votação pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, depois os outros ministros da primeira turma, finalizando com o voto do presidente Cristiano Zanin. Então, Moraes, Dino, Fux, Carmen Lúcia e termina com Cristiano Zanin. Tá aí o roteiro para vocês completo dessa votação que começa amanhã. É isso aí, galera. Amanhã promete e o capetão tá num nervo lascado. Vamos pra próxima aqui, pessoal. Olha só. Recado do Paulo Pimenta. O STF começa amanhã o julgamento do Bozo e da cúpula do golpe que tentou destruir a nossa democracia. Enquanto isso, Eduardo Bananinha abandona o mandato de deputado federal e foge para os Estados Unidos. A pergunta é simples: está preparando o esconderijo do pai? Não adianta fugir. Quem atentou contra a democracia e debochou da lei vai responder, sem exílio e sem fuga, com amplo direito de defesa, que seja investigado e julgado corretamente. Mas aqui no Brasil, democracia não se ameaça. Vamos lá para a fala agora do Pimenta. Bora lá, pessoal. Federal é uma coisa muito importante. São 513 brasileiros e brasileiras que, através do voto, recebem a delegação do povo para ser os seus representantes aqui em Brasília, nesse plenário, nesse espaço tão importante para a democracia brasileira. É aqui nesse espaço que se realizam os grandes debates do Brasil. De certa forma, é aqui que se resolve boa parte do destino da nação, nesse plenário. Nós fomos eleitos para trabalhar neste espaço, para discutir e representar os interesses do povo brasileiro. É por isso que é muito esquisita essa atitude do Eduardo Bolsonaro, o deputado federal mais votado no Brasil, que agora se licenciou do seu mandato para ficar nos Estados Unidos, trabalhando contra o país. Ele que foi eleito para ser deputado federal, fugiu e vai ficar nos Estados Unidos fazendo movimentações e mobilizações que são contra o interesse do Brasil. Tem algo muito esquisito nessa história. E ele está lá, trabalhando contra o Brasil, buscando mobilizar a opinião pública dos Estados Unidos, setores do parlamento e da própria imprensa contra os interesses da nação. Isso é traição. Para mim, ele está lá para preparar a fuga do pai. Por isso que eu fui o primeiro deputado federal a entrar com uma representação junto ao Ministério Público para que Bolsonaro tenha que usar tornozeleira eletrônica. Ele já está sem passaporte, mas ele pode fugir por uma fronteira, que nós temos que garantir que ele seja monitorado. E é por isso que eu solicitei que seja colocado tornozeleira eletrônica para que a gente possa monitorar passo a passo do Bolsonaro. Agora, dia 25, o Supremo Tribunal Federal vai analisar se torna Bolsonaro réu da primeira denúncia. Serão mais 4, portanto serão pelo menos 5 julgamentos. E não adianta ele imaginar que, tendo o filho como aliado lá nos Estados Unidos, que mobilizando a opinião pública americana contra nós, isso vai ajudar a salvar ou fazer com que ele não pague pelos crimes que cometeu. Bolsonaro vai ser julgado. Com certeza, a sua condenação vai ser pedagógica para a democracia, para que as pessoas aprendam de forma definitiva que aqueles que atentam contra a democracia e o Estado Democrático de Direito devem ser tratados como criminosos e pagar pelos crimes que cometem. Por isso, Eduardo, não adianta fugir para os Estados Unidos, porque isso não vai mudar em nada a situação do teu pai. As investigações vão continuar. Vai ser garantido amplo direito de defesa, com certeza, porque no Brasil não há perseguição política. No Brasil não há falta de democracia. O que há é uma determinação de fazer com que aqueles que fizeram parte do golpe e tentaram, através da força, desrespeitar a vontade popular, paguem pelos crimes que cometeram.
E nós vamos continuar vigilantes nesse plenário em todo o Brasil, defendendo a democracia e garantindo que Bolsonaro e todos aqueles que atentaram contra a democracia paguem pelos seus crimes. É isso aí, galera. Show de bola. E vamos agora aqui pro recado do professor Roberto Cardoso. Pessoal, eu achei show de bola a visão que ele passou aqui, porque eu não estava pensando nisso. Prestem atenção que ele fala sobre o Fux, né, e a pichadora lá. Vamos lá. O Fux travou o julgamento da pichadora do STF, aquela que escreveu com batom, perdeu uma, né? E a galera tá revoltada. Eu digo pra vocês, é a melhor coisa que ele tinha pra fazer. Pelo seguinte, presa ela já está, tá? Ela tá presa há 2 anos já, não muda nada, ela presa estava, presa continua. Ela vai ser condenada, porque todo mundo que foi julgado foi condenado. E por que o Fux foi pedir vistas? O caso dela não tem muito o que analisar. Dúvida? Pode ter certeza que ele não tem. O caso é o seguinte, o bolsonarismo tá esperando, tá babando por essa condenação pra dizer, olha que abuso, que absurdo, uma mãe com um filho que não fez nada porque usou batom pra escrever perdeu o mané, condenada a 14 anos de prisão, tal. Eles já estão com esse discurso montado. Inclusive, Eduardo Bolsonaro, que tá lá nos Estados Unidos pra atazanar a nossa vida, já tava esperando essa condenação pra divulgar. Olha o que o judiciário brasileiro está fazendo. Então, quando o Fux pede vistas, ele vai deixar isso aí 1 mês na gaveta, 2 meses na gaveta, não tem pressa, porque ela vai ser condenada e ela já está presa, não muda nada, a temperatura baixa. No Brasil você sabe que a gente tem crise todo dia tem uma notícia diferente, então outras coisas vão acontecer, a hora que ninguém lembrar mais desse caso, ele põe pra votação e aí fecha-se a fatura. Então, estrategicamente pensando, foi a melhor coisa que o Fux fez. Ele tira esse assunto agora de cena, os bolsonaristas já estavam com toda a artilharia pronta pra atacar essa decisão do STF, mas não tem decisão do STF, foi interrompido o julgamento, e daqui 1 mês, 2 meses, gente, sem pressa, ela já está presa, tá? Ela já está presa e ela vai ser condenada. Dali a pouco ele volta com isso daí quando ninguém estiver mais falando e condena do mesmo jeito que condenaria agora. Foi uma jogada de mestre do Fux. O que você acha? Responde aqui pra mim nos comentários. É isso aí, pessoal. Vamos agora de embolada. Vou repetir embolada de cedo, tá bom? Mas amanhã cedo nós já vamos moer na embolada e amanhã é o dia, hein? Amanhã nós vamos estar aqui de novo, ó, cedo, tarde e noite, lascando a gadaiada e sempre passando aí, né, todas as notícias do momento pra vocês, beleza? Então boa noite, tamo junto e tudo de bom. E o Bolsonaro carniça pinico do cão mijar, não tá passando uma agulha, a madeira vai voar. E amanhã o julgamento do Bozo vai começar. E agora no STF vai fazer enfumaçar, o Bozo virando réu, a gadaiada vai chorar. E o Bolsonaro nojento tem perigo de vazar. Na verdade o que devia, eu já digo sem besteira, é pegar esse buchudo, botar uma tornozeleira, pois ele já deu indício que é fujãozinho de primeiro. Esse bucho de caixote não vale um maracujá, agora virando réu, você pode acreditar o que vai ter de bovino querendo manifestar. A gadaiada, meu amigo, quando sai manifestar, além de ser flopado, faz o povo gargalhar, junto um monte de chifrudo querendo espernear. E agora a gadaiada invocou com o batom, a gadaiada sem futuro, é melhor baixar o tom, defendendo terrorista não era só um batom. Não era só um batom, você pode acreditar, quem tava no dia 8 tem mesmo que se lascar, 14 anos de jaula é pouco para ficar.